Bom, gente, desde hoje cedo, né, a, a hora que eu me acordei, que eu tô reflexivo sobre as atitudes que a gente toma com relação a gente, o próximo, as pessoas que a gente convive. E, na realidade, me preocupa porque a gente sempre está tentando fazer alguma coisa que a gente acredite que possa estar melhorando, que possa ser bacana para a companheira, para as pessoas que você convive, né? Tipo, parar de fumar numa pandemia, diminuir a questão da bebida, que é uma coisa tão agravante, principalmente quando você não tem o domínio. E, ao mesmo tempo, você ter as obrigações, como você tem no seu dia a dia, de trabalho, né? Eu tenho a história da minha mãe, né? Que é um sacrifício muito grande por conta do processo que a gente vive, né? Nessa condução com relação a morte do meu padrasto, o fato da minha mãe estar morando com. Aliás, o meu sobrinho está morando com minha mãe, que não é uma referência assim muito positiva para a história, mas é o que tem hoje, é o que ficou, é o legado que ficou. E a minha própria relação com os meus filhos, né? Além da minha mãe, com a namorada, então. E aí fico diante de todo um contexto, um impasse que a gente fica sempre tentando fazer alguma coisa para melhorar. Eu, no meu caso, muito mais preocupado com o outro do que propriamente comigo. E, e eu particularmente acabo convivendo com essa questão por parte da namorada, essa questão da afetividade emocional que a gente tem, né? Os babacas, os românticos têm. E de repente você tem uma companheira que tem uma outra posição, né? Com relação a isso e com relação até à história do fato de você ter história ou não, como ela colocou hoje que né, veio pôr em dúvida se realmente a gente tem alguma história. E isso me faz refletir, me faz pensar, que eu acho que a partir daí eu comecei a pensar outras coisas também, né? Comecei a pensar sobre o meu filho, que também é um pouco distante, chega para mim para me questionar sobre minha alimentação, né? O fato de eu ser vegetariano, coisa que eu não sou. A minha filha, de uma certa forma, a gente é muito próximo, mas é muito distante, né? A minha relação com a gata que eu convivo aqui, que é uma relação muito complicada, né? É, não é uma coisa muito fácil e que as pessoas como minha namorada, acham que eu dou um tratamento errado para isso. E ao mesmo tempo eu também não tenho condição de dar um outro, que é o que eu posso fazer, e assim como eu faço com as pessoas, né, que eu convivo. E o fato é que eu estou gravando esse vídeo porque realmente eu me sinto muito incomodado com a consequência das coisas que eu tenho feito com relação ao outro, né? As pessoas que estão comigo, que convivem comigo. Eu não estou falando sobre o meu trabalho de arte porque é uma coisa. O meu trabalho de arte é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito minha e realmente é complicado eu ficar dividindo esse processo com os outros. Claro que eu adoraria que todos vocês tivessem, digamos assim, que compartilhar, que curtir e comentar sobre minhas postagens, porque todo artista depende disso, precisa disso, né? Para se manter o nome, mas o fato é que hoje eu fiquei muito pensativo quando eu fui defender um final de semana, né, com minha namorada sobre a questão de poder ter que ficar com minha mãe ou não no final de semana e falei sobre a nossa história e ela me questionou que história e isso me acendeu uma luzinha aqui que eu fiquei pensando, talvez ela tenha falado brincando ou talvez não, e isso me fez parar para refletir realmente que história que a gente está fazendo em um relacionamento, que história é a nossa vida, como que a gente está fazendo. Eu, sinceramente, eu não tenho
vontade nenhuma de morrer, de me matar, mas eu tenho muita vontade de fugir um pouco da vida que eu estou vivendo hoje, da forma como eu vivo, porque eu sempre penso no outro, é sempre uma entrega, é sempre um pensamento em que eu estou pensando na pessoa que está comigo o tempo todo e me deixando de lado. E esse questionamento sobre que história, né, me fez ficar pensando muito sobre isso, né? Realmente, que história é essa que a gente tem com relação à vida, com relação às pessoas, com relação ao trabalho, com relação ao que a gente está fazendo, né? Na realidade, talvez a gente pense que a gente esteja fazendo uma história e a outra pessoa que esteja dentro dessa história não esteja vendo história nenhuma. E isso é um fato, é uma realidade. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho necessidade e vontade de gravar muitos outros e é uma forma de eu mostrar aqui com imagem e som o meu pensamento. Não é nada contra ninguém, não é nada contra a minha namorada, não é nada contra os meus filhos, não é nada contra eu ter que ficar do lado da minha mãe, não é nada contra meu sobrinho, não é nada contra a gata que eu crio. É muito mais um questionamento meu com relação a tudo isso que eu convivo e eu faço uma reflexão com certeza que eu não, talvez eu não tenha tido uma competência, uma condição de estar convivendo de uma forma melhor. Mas é isso, para o primeiro vídeo eu acho que isso já basta.